Numa casinha modesta de paredes de taipa e telhado de zinco, no coração do sertão pernambucano, uma jovem estava sentada diante de uma mesa de madeira rústica, os olhos fixos numa xícara de café que já esfriara. Seu nome era Sofia, uma moça de 25 anos que vivia uma vida de simplicidade e sacrifício ao lado de sua mãe, Dona Benedita. Desde a morte do pai, 5 anos antes, o fardo da família caíra inteiramente sobre os ombros das duas. O pequeno roçado que possuíam já não era suficiente para cobrir as despesas do dia a dia, especialmente com a saúde de Benedita se deteriorando por causa de uma doença cardíaca que teimava em não dar trégua. Sofia suspirou longamente. Seu olhar se perdeu na pilha de receitas e contas de farmácia acumuladas no canto da mesa. Sentia-se presa num redemoinho de problemas sem fim. Todos os dias, ela trabalhava como lavadeira para as poucas famílias mais abastadas da vila, mas sua renda mal dava para o arroz, o feijão e os legumes mais baratos da feira. Seus sonhos de infância de continuar os estudos ou abrir uma pequena venda, pareciam agora tão distantes quanto as nuvens no céu azul e impiedoso do sertão. Você precisa ir, minha filha, disse Benedita numa noite, sua voz fraca, mas carregada de uma determinação férrea. Aqui a gente só vai se afogar na pobreza. Você é jovem, tem um mundo pela frente. Vá para o Sudeste e procure um emprego melhor. Mas, mãe, Sofia baixou a cabeça, o coração apertado. Eu não posso deixar a senhora sozinha. Eu vou ficar bem, cortou Benedita, com um tom firme que desmentia a palidez de seu rosto. Isso é pelo seu futuro, Sofia. Se você ficar, vamos apenas afundar juntas. Sofia ficou em silêncio, as lágrimas brotando lentamente nos cantos dos olhos. Sabia que a mãe tinha razão, mas partir era um passo imenso e assustador. Até então só ouvirá histórias sobre conterrâneos que foram tentar a vida em São Paulo. Alguns voltavam com dinheiro, histórias de sucesso. Outros, porém, retornavam com feridas que o dinheiro não podia curar. Mas que outra escolha ela tinha? Algumas semanas depois, após noites em claro e uma luta interna contra o medo que lhe corroía a alma, Sofia finalmente decidiu se inscrever numa agência que recrutava moças para trabalhar como domésticas em casas de família no interior de São Paulo. O processo foi rápido e impessoal. Exames de saúde, uma breve entrevista e algumas instruções vagas. Quando seu nome foi confirmado para uma vaga numa fazenda de um homem rico, ela sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O dia da partida chegou. Sofia, vestindo sua melhor roupa, já um pouco desbotada pelo sol, abraçou a mãe com força no terreiro de casa. O som de seu soluço se misturava ao farfalhar do vento seco da manhã. Não se esqueça dos remédios, mãe, sussurrou Sofia, a voz trêmula. E não trabalhe demais. Benedita apenas assentiu, o rosto banhado em lágrimas. Volte com a sua felicidade, minha filha. Estarei te esperando aqui. O ônibus que levou Sofia para a capital, de onde pegaria outro para São Paulo, partiu lentamente, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Ela olhou para trás, vendo a figura de sua mãe diminuir na distância até se tornar um ponto. Seu coração estava vazio, mas uma pequena chama de esperança tremeluzia em seu peito. Este é um novo começo, murmurou para si mesma, embora não tivesse certeza se essa decisão a levaria à felicidade ou a um sofrimento ainda maior. O avião que a levaria de Recife para São Paulo deixou para trás todas as memórias e preocupações de sua terra natal. Pela janela, ela via um mar de nuvens brancas, como se anunciassem que sua verdadeira jornada estava apenas começando. O avião pousou com um estrondo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sofia desceu os degraus com passos nervosos, agarrando com força a pequena mala que continha suas poucas roupas e pertences. O ar úmido e poluído de São Paulo a golpeou assim que saiu do terminal. O céu cinzento e os arranha-céus no horizonte eram estranhos aos seus olhos, acostumados com o verde da caatinga e os telhados de barro de sua vila. No portão de desembarque, um homem de meia idade, com uma camisa social e calças bem passadas, a esperava. Ele segurava uma placa com seu nome. Era o motorista enviado por seu patrão, o coronel Arthur Montenegro. Sem muitas palavras, ele a conduziu a um carro preto e luxuoso estacionado ali perto.
Durante a viagem, Sofia permaneceu em silêncio, os olhos fixos na janela, observando uma paisagem urbana que em nada se parecia com o que ela imaginava. Após quase 3 horas de estrada, passando por cidades e vastas plantações de cana-de-açúcar, eles chegaram a uma imensa propriedade que mais parecia um palácio rural. Muros altos, pintados de um branco imaculado, cercavam a fazenda, cujo portão de entrada era grandioso e imponente. Jardins perfeitamente cuidados rodeavam a casa principal, a casa grande, com uma fonte de pedra no pátio da frente. Sofia sentiu a respiração falhar ao entrar na casa. O chão de mármore brilhava, lustres de cristal pendiam do teto alto e os sofás de veludo a faziam sentir como se estivesse em outro mundo. No entanto, todo aquele luxo não conseguia esconder a tensão que começava a envolvê-la. Uma mulher de cerca de 40 anos com um vestido elegante, mas um rosto frio, a recebeu na sala de estar. A mulher se apresentou como Isadora, a esposa do coronel Arthur. Você deve ser a Sofia, disse Isadora com um tom seco, varrendo o corpo de Sofia com o olhar, de cima a baixo. A partir de amanhã, você trabalhará na cozinha e na limpeza da casa. E não se esqueça, esta não é sua casa. Você é apenas uma empregada aqui. Sofia só conseguiu assentir lentamente, tentando conter a ansiedade crescente. Ela ainda não conhecera o coronel, mas a atmosfera daquela casa já era suficiente para fazê-la sentir-se uma intrusa. Isadora lhe deu um rápido resumo das regras. Não fale se não for solicitada, use sempre o uniforme fornecido e evite contato direto com os patrões sem permissão. Nos dias seguintes, Sofia começou a se acostumar com sua nova rotina. Acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã para a família, limpava cada canto da casa e lavava as roupas. No entanto, a relação com as outras mulheres da casa não era fácil. Além de Isadora, havia Beatriz, a segunda companheira do coronel, que parecia mais amigável, mas frequentemente a interrogava sobre sua vida em Pernambuco. E havia Clarice, a terceira companheira, mais jovem e silenciosa, cujo olhar muitas vezes a deixava desconfortável. Numa tarde, enquanto Sofia varria o pátio dos fundos, Isadora se aproximou com uma expressão gélida. Ouvi dizer que você anda conversando muito com o coronel Arthur, disse ela sem rodeios. Sofia se assustou. Não, senhora. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Isadora estreitou os olhos. Não tente se aproximar dele. Ele nos pertence, não a você. Sofia sentiu-se ofendida, mas se conteve. Apenas baixou a cabeça e continuou seu trabalho. Mas as palavras de Isadora ecoavam em sua mente. Será que elas realmente a viam como uma ameaça? Ela não era apenas uma empregada? Os dias seguintes se tornaram ainda mais difíceis. Cada movimento seu era vigiado pelas mulheres da casa, especialmente por Isadora. Mesmo quando estava na cozinha ou limpando os quartos, sempre havia um par de olhos a observando. Sofia se sentia como um pássaro numa gaiola de ouro bem cuidada, mas sem liberdade. Numa noite, enquanto arrumava as roupas limpas no closet do coronel, a porta do quarto se abriu de repente. Isadora apareceu, o rosto transfigurado pela raiva. O que você está fazendo aqui? Gritou ela. Eu só estava passando as roupas do patrão, respondeu Sofia, a voz trêmula. Saia daqui. Isadora quase berrou. Nunca mais entre neste quarto sem a minha permissão. Sofia saiu rapidamente, o coração batendo descompassado. Sentia-se uma criminosa, embora estivesse apenas cumprindo suas tarefas. No corredor silencioso, ela encostou o corpo na parede fria, tentando acalmar a respiração. Era difícil aguentar aquele lugar, mas ela não tinha outra escolha. Todas as noites, após o trabalho terminar, Sofia se sentava sozinha em seu pequeno quarto nos fundos da casa. O cômodo era apertado, com espaço apenas para uma cama e uma pequena comoda. Ela olhava para a tela do celular, tentando ligar para a mãe, mas o sinal na fazenda era fraco e as videochamadas falhavam. Que saudade de casa, sussurrou numa noite, as lágrimas escorrendo em silêncio. Sentia-se como uma criança perdida numa floresta densa. Tudo ao seu redor era estranho, o sotaque, os costumes, as pessoas. Mas, no meio da escuridão, Sofia tentava se fortalecer.
Lembrava-se das palavras de sua mãe: volte com a sua felicidade. Aquelas palavras eram a única âncora que ela tinha. Mesmo que este novo mundo fosse opressor, ela precisava resistir por um futuro melhor. Semanas se passaram, e Sofia foi se adaptando à sua rotina na imponente casa grande. No entanto, havia algo que ela ainda não havia vivenciado: um encontro direto com o coronel Arthur Montenegro, o dono de tudo aquilo. Ela só o vira de relance, de longe, quando ele atravessava a sala ou saía para o campo. O coronel sempre parecia ocupado, seja com os negócios da fazenda ou com reuniões de família. Numa manhã, enquanto Sofia varria o pátio dos fundos, o som de passos se aproximou. Ela se virou e viu um homem idoso, de camisa de linho branca e chapéu de palha. Seu rosto era sulcado por rugas, mas seus olhos ainda eram penetrantes e cheios de carisma. Era o coronel Arthur. Você deve ser a Sofia, disse ele, a voz grave, mas suave. Ouvi dizer que chegou há algumas semanas. Sofia fez uma pequena reverência, o coração disparado. Sim, senhor. Bom dia. Que Deus lhe abençoe. O coronel sorriu discretamente. Como está se saindo? Minhas mulheres a trataram bem? Sofia hesitou por um instante. Não queria denunciar o tratamento de Isadora, mas também não conseguia mentir. Graças a Deus, estou bem, patrão. O coronel assentiu lentamente, como se pudesse ler a dúvida em sua voz. Se tiver qualquer problema, não hesite em me dizer. Você está aqui para trabalhar, não para sofrer. Sofia apenas assentiu novamente. Sentiu um leve alívio ao ouvir aquelas palavras. Embora o coronel tivesse 77 anos, havia algo nele que a fazia sentir-se um pouco mais segura. Talvez fosse seu jeito de falar ou olhar compreensivo. Nos dias seguintes, Sofia começou a encontrar o coronel com mais frequência. Ele aparecia na cozinha enquanto ela preparava o almoço, ou no jardim enquanto ela regava as flores. Às vezes conversavam brevemente sobre o tempo, a comida ou até mesmo sobre a vida em Pernambuco. Eu já estive no Nordeste algumas vezes, disse o coronel numa tarde, sentado numa cadeira de vime no alpendre, apreciando o café que Sofia lhe servirá. É uma terra de gente forte, de uma beleza dura. As pessoas são resilientes. O senhor tem razão, patrão, respondeu Sofia com um pequeno sorriso. Mas eu preferia viver lá a viver aqui. O coronel a olhou com interesse. Por quê? Não gosta daqui? Sofia baixou o olhar, com medo de dizer o que realmente sentia. É muito diferente do que eu conheço, senhor. Tudo parece estranho, até o ar que eu respiro. O coronel suspirou. Eu entendo seu sentimento. Eu mesmo me senti assim quando deixei minha terra para estudar na capital. Este mundo é vasto, mas às vezes nos sentimos como um peixe pequeno perdido no oceano. As palavras dele a acalmaram. Pela primeira vez desde que chegará, sentiu que alguém entendia sua luta. Com o tempo, a relação entre Sofia e o coronel Arthur começou a se desenvolver. Apesar da enorme diferença de idade, Sofia sentia que o homem tinha um lado humano que raramente mostrava aos outros. O coronel contava histórias de sua juventude, de como construiu seu império do agronegócio do zero, e sobre sua família que agora era tão grande e complicada. Mas também havia momentos em que o coronel parecia melancólico, como se carregasse um peso no coração. Numa noite, enquanto Sofia limpava a sala de estar, o coronel estava sentado no sofá, olhando para o nada através da janela. O senhor está bem, patrão? Ela perguntou com cuidado. O coronel despertou de seu devaneio. Ah, sim, estou bem. Só pensando em muitas coisas. Ele sorriu de leve. Às vezes toda essa riqueza e luxo não conseguem apagar a solidão. Sofia não soube o que dizer. Apenas permaneceu em silêncio, sentindo a quietude significativa entre eles. Naquele momento, ela sentiu que o coronel não era apenas um homem rico que tinha tudo, mas também um ser humano em busca de afeto. Contudo, por trás do conforto que começava a sentir, algo incomodava Sofia. Ela começou a notar que o coronel a olhava de um jeito difícil de interpretar.
Não era um olhar de raiva ou frieza, como os que recebia das outras mulheres, mas um olhar cheio de curiosidade, ou talvez algo mais. Um dia, enquanto arrumava o closet do coronel, encontrou uma fotografia antiga numa das gavetas. A foto mostrava um coronel Arthur jovem ao lado de uma moça bonita, com um sorriso radiante. A mulher se parecia com Sofia. A mesma pele morena, os mesmos cabelos escuros. Sofia ficou intrigada. Quem era aquela mulher? Seria uma antiga paixão? Antes que pudesse pensar mais, a porta se abriu. O coronel entrou e Sofia rapidamente escondeu a foto sob uma pilha de camisas. O que está fazendo? Ele perguntou com sua voz suave, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. Eu só estava organizando suas roupas, patrão, respondeu Sofia, nervosa. O coronel assentiu e se aproximou do armário. Ele viu a foto que ela tentará esconder e sorriu melancolicamente. Isso é uma velha lembrança, disse ele, sem dar mais detalhes. Espero que não se importe que eu aguarde. Não, patrão, respondeu Sofia rapidamente, embora sua curiosidade só tivesse aumentado. Depois disso, o coronel saiu do quarto, deixando Sofia com a mente cheia de perguntas. Qual era o segredo por trás daquela foto e por que o coronel parecia tão interessado nela? Os dias na imponente fazenda corriam como sempre, mas algo estava mudando sutilmente. Sofia sentia a atmosfera cada vez mais tensa, especialmente à medida que suas interações com o coronel Arthur se tornavam mais frequentes. As mulheres da casa, sobretudo Isadora, começaram a demonstrar uma atitude ainda mais fria e desconfiada. Numa tarde, enquanto Sofia limpava a sala de estar, Isadora entrou com passos firmes. Seus olhos se estreitaram ao ver Sofia espanando a mesinha onde o coronel costumava ler o jornal. Sem rodeios, ela se aproximou e disse em voz baixa, mas cortante: Você anda falando demais com ele ultimamente, afirmou Isadora, a voz carregada de ameaça. Não gosto do jeito que você fica tão perto dele quando serve o café. Sofia baixou a cabeça, o coração martelando no peito. Senhora, eu só estou fazendo meu trabalho, não tenho outra intenção. Isadora bufou, os olhos fascando. Não tente nos enganar. Você é só uma empregada, não faz parte desta família. Se eu te vir se aproximando do coronel Arthur de novo sem um bom motivo, vou garantir que você seja mandada embora daqui. Sofia sentiu o corpo gelar. Sabia que a ameaça de Isadora não era um blefe. No Brasil, o destino de uma trabalhadora doméstica muitas vezes dependia da boa vontade dos patrões. Se fosse demitida, não perderia apenas o emprego, mas também a esperança de ajudar sua mãe. Poucos dias depois, a pressão veio de outra direção. Beatriz, a segunda companheira, que no início parecerá mais amigável, começou a mostrar seu outro lado. Numa manhã, enquanto Sofia preparava o café, Beatriz se aproximou com um sorriso falso. Ouvi dizer que você gosta de falar sobre Pernambuco com o coronel, disse ela, num tom doce que contrastava com seu olhar inquisidor. Sobre o que vocês tanto conversam? Sofia tentou manter a calma. Nada de importante, senhora. Só histórias sobre comida ou clima de lá. Beatriz deu uma risadinha fria. É bom ter cuidado, menina. Nem todo mundo aqui gosta de ouvir histórias de outras terras. Especialmente se essas histórias fazem alguns se sentirem menos satisfeitos com a vida que têm. Sofia sentiu a indireta, mas apenas ficou em silêncio. Começou a perceber que cada palavra e ação sua estava sob vigilância constante. Entre as três mulheres, Clarice era mais difícil de decifrar. A jovem raramente falava, mas seus olhos sempre deixavam Sofia desconfortável. Numa noite, enquanto Sofia limpava a cozinha, Clarice apareceu de repente na porta. Seu rosto estava pálido e seus olhos vazios. Você acha que ele realmente se importa com você? Perguntou Clarice de repente, a voz baixa e penetrante. O coronel só te vê como um brinquedo novo. Quando ele se cansar, você será descartada como as outras. Sofia ficou chocada. Senhora, o que quer dizer? Eu só trabalho aqui. Clarice sorriu com cinismo. Você é ingênua demais. Apenas espere. Tudo isso vai acabar mal para você.
Com isso, Clarice deixou a cozinha, deixando Sofia arrepiada. Havia algo no tom de Clarice que a fez tremer. O medo e a pressão constantes fizeram Sofia se sentir encurralada. Ela começou a pensar em fugir da fazenda. Numa noite, quando todos já dormiam, ela arrumou seus poucos pertences numa sacola. Pretendia ir até a cidade mais próxima e pedir ajuda. No entanto, seu plano falhou antes mesmo de começar. Quando tentou abrir o portão principal, um dos seguranças da fazenda a pegou. O homem a levou até Isadora, que parecia furiosa. "O que você pensa que está fazendo?" gritou Isadora. "Como ousa tentar fugir?" Eu só queria ir para casa", respondeu Sofia, a voz trêmula. Isadora se aproximou, o rosto vermelho de raiva. "Você acha que sua vida aqui é fácil? Acha que pode simplesmente ir embora depois de receber um bom salário e moradia? Se tentar fugir de novo, vou garantir que você nunca mais consiga um emprego em lugar nenhum." Sofia sentiu o corpo tremer. Sabia que a ameaça de Isadora não era vazia. Sentia-se como um pássaro numa gaiola de ouro, cercada de luxo, mas sem liberdade. Alguns dias após o incidente, Sofia foi chamada à sala de estar pelo coronel. O velho parecia sério, o rosto expressando curiosidade. "Ouvi dizer que você tentou fugir", disse ele num tom neutro, mas com um lampejo de preocupação nos olhos. "Por quê?" Sofia baixou a cabeça, as lágrimas começando a se formar. "Patrão, eu não aguento mais. Sinto-me como um pássaro na gaiola. Suas mulheres não gostam de mim e sinto que não há lugar para mim aqui." O coronel ficou em silêncio por um momento. Suspirou longamente e disse com uma voz suave: "Sei que é difícil para você, mas fugir não é a solução. Prometo que vou tentar ajudar para que você se sinta mais confortável aqui." Sofia o olhou, os olhos marejados. "O senhor pode mesmo me ajudar, patrão?" O coronel assentiu lentamente. "Não posso prometer tudo, mas vou me esforçar. Confie em mim." Embora as palavras do coronel parecessem sinceras, Sofia ainda sentia dúvidas. Não sabia se ele realmente a ajudaria ou se estava apenas lhe dando falsas esperanças. Mas por enquanto, ela não tinha outra escolha a não ser aguentar. Nas semanas que se seguiram à sua tentativa de fuga fracassada, Sofia sentia-se vivendo em dois mundos conflitantes. Por um lado, a pressão das mulheres da casa se intensificava, fazendo-a sentir que caminhava sobre uma corda bamba. Por outro, sua relação com o coronel Arthur continuava a se aprofundar de forma sutil, embora cheia de cautela. Numa noite, tudo mudou drasticamente. Sofia estava terminando de limpar a sala de estar quando o coronel entrou com passos lentos. Seu rosto parecia mais sério que o normal, e havia um brilho de inquietação em seus olhos. Ele se sentou no sofá e pediu que Sofia lhe trouxesse um copo de água. "Sofia", disse ele após um momento de silêncio, "quero falar com você sobre algo importante." O coração de Sofia disparou. Ela olhou para o coronel ansiosa, tentando decifrar sua expressão. "Sobre o que, patrão?" O coronel respirou fundo antes de finalmente falar. "Eu pensei muito sobre isso. Quero fazer de você minha quarta companheira." Sofia ficou tão chocada que quase derrubou o copo de água. "Quarta companheira", repetiu ela, a voz trêmula, incerta se havia ouvido direito. O coronel assentiu lentamente. "Sim. Eu sei que pode parecer estranho, até injusto para uma moça como você. Mas vejo algo em você que nunca encontrei em outra mulher: maturidade, dedicação e uma doçura de coração." Sofia ficou em silêncio, a mente um turbilhão de emoções conflitantes. Havia choque, medo e até um pouco de raiva. Como um homem tão mais velho, que ela conhecia há poucos meses, podia lhe pedir algo assim? Qual era a verdadeira intenção por trás daquela proposta? "Patrão", disse Sofia finalmente, a voz ainda trêmula. "Eu sou apenas uma empregada. Não sou digna de uma posição como essa." O coronel sorriu de leve. "Você está enganada, Sofia. Você é muito mais que uma empregada. É uma mulher forte e independente. Quero lhe dar uma vida melhor."
Não apenas como uma funcionária, mas como parte da minha família. Depois daquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Aquilo era uma honra ou uma armadilha que tornaria sua vida ainda mais difícil? Por um lado, tornar-se companheira do coronel significava obter um status social mais elevado. Ela não precisaria mais trabalhar arduamente na limpeza nem temer ser demitida por um pequeno erro. Também poderia ajudar sua mãe com mais facilidade, pois o coronel certamente lhe daria dinheiro mais do que suficiente. No entanto, por outro lado, ela não conseguia se imaginar casada com um homem quase 5 vezes mais velho. E seus próprios sentimentos? Ela poderia ser feliz com um homem que não amava? E como ficariam as outras mulheres, que certamente a odiariam ainda mais? No dia seguinte, Sofia pediu para falar com o coronel na sala de estar. O velho a ouviu com paciência enquanto ela começava a falar. Patrão, disse Sofia, cautelosamente. Agradeço muito sua oferta, mas não tenho certeza se esta é a decisão certa. Eu não o amo e não sei se posso ser uma boa companheira para o senhor. O coronel sorriu com ternura. O amor não é algo que se possa forçar, minha filha. Não estou pedindo que me ame agora. Só quero lhe dar a chance de ter uma vida melhor. Se estiver disposta a tentar, prometo que a tratarei com respeito e carinho. Sofia sentia-se dividida. As palavras do coronel pareciam sinceras, mas ela ainda não conseguia se livrar do medo em seu coração. Patrão, e as suas outras mulheres? Elas certamente ficarão furiosas se o senhor se unir a mim. O coronel assentiu lentamente. Eu sei que elas não ficarão felizes, mas esta é a minha decisão, não a delas. Já discuti o assunto com elas, embora a reação não tenha sido positiva. Sofia baixou a cabeça, sentindo-se num dilema. Sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. Após dias de reflexão, Sofia finalmente decidiu aceitar a proposta do coronel. Não porque o amasse, mas porque sentia que não tinha outra escolha. Se recusasse, Isadora e as outras poderiam usar isso como uma oportunidade para expulsá-la. E sem emprego ou dinheiro, ela não poderia ajudar sua mãe. Tudo bem, patrão, disse Sofia numa tarde, a voz cheia de hesitação. Eu aceito me unir ao senhor. O coronel pareceu aliviado ao ouvir sua resposta. Obrigado, Sofia. Prometo que farei o meu melhor para te fazer feliz. No entanto, em seu coração, Sofia sentia um vazio. Não sabia se aquilo era o começo da felicidade ou o início de um sofrimento ainda maior. Os dias que se seguiram à aceitação da proposta do coronel foram marcados por uma tensão crescente. A imponente Casa Grande, que já era um ambiente opressor, agora parecia um campo de batalha para Sofia. Ela percebeu que sua decisão de se unir ao coronel não afetava apenas a si mesma, mas alteraria toda a dinâmica da casa. A união foi planejada discretamente sem alarde. Isadora e as outras só foram informadas oficialmente alguns dias antes da cerimônia. Quando finalmente souberam, a reação foi inevitável. Isadora foi a primeira a explodir. Então era por isso que você estava tão próxima dele ultimamente, gritou ela para Sofia numa manhã, quando se encontraram na cozinha. Você acha que pode simplesmente roubar nosso lugar? Sofia tentou manter a calma, embora seu coração batesse forte. Senhora, eu não planejei isso. Foi o patrão quem pediu. Besteira, retrucou Isadora furiosa. Você acha que vou deixar você entrar nesta família assim tão fácil? Você é só uma empregada, não uma mulher de família de nome. Beatriz, geralmente mais contida, também demonstrou seu descontentamento. O coronel deve ter enlouquecido, disse ela com frieza. Unir-se a uma moça que não sabe nada sobre nossa cultura. Clarice apenas olhou para Sofia com olhos cheios de raiva contida. Isso não vai acabar bem para você, disse ela, a voz baixa e cortante. Apenas espere. Sofia sentia-se como um rato encurralado por 3 leoas. Sabia que essa união tornaria sua vida ainda mais difícil, mas não havia como voltar atrás. A cerimônia foi realizada numa pequena sala da casa sem muitos convidados.
Apenas alguns parentes próximos do coronel, os funcionários da casa e um juiz de paz para oficializar a união estável. Sofia usava um vestido branco simples, emprestado por uma das funcionárias, pois não teve tempo nem dinheiro para comprar um. Durante a cerimônia, a atmosfera era glacial. As outras mulheres sentaram-se na última fileira, seus rostos uma máscara de raiva e desprezo. Não disseram uma palavra a Sofia, nem mesmo a parabenizaram. O coronel parecia tenso, mas tentava sorrir. Ele segurou a mão de Sofia com gentileza, como se quisesse lhe dar forças. No entanto, Sofia sentia-se à beira de um abismo. Após a cerimônia, o coronel a levou para um novo quarto no andar de cima. O quarto era maior e mais luxuoso que o seu antigo, mas Sofia não se sentia confortável. Tudo parecia estranho, ainda mais estranho do que quando chegou à fazenda pela primeira vez. Naquela noite, Sofia sentou-se na beira da cama, o corpo tremendo com uma mistura de medo, ansiedade e confusão. O coronel entrou no quarto com passos lentos, o rosto cansado. Sofia, disse ele com voz suave. Sei que isto é difícil para você. Não estou pedindo que me ame esta noite. Só quero que saiba que não vou forçar nada. Sofia baixou a cabeça, as lágrimas começando a brotar. Senhor, eu não sei o que dizer. Sinto como se tivesse sido empurrada para um mundo que não escolhi. O coronel sentou-se ao seu lado, os olhos cheios de empatia. Eu entendo. Mas acredite, não vou mais te tratar como uma empregada. Agora você é minha companheira, e vou garantir que tenha seus direitos. Mas aquelas palavras não foram suficientes para afastar o medo do coração de Sofia. Ela sabia que seu novo status não a protegeria do ódio das outras mulheres. Naquela noite deitou-se na cama grande e fria, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Nos dias que se seguiram, um profundo arrependimento começou a tomar conta dela. Olhava-se no espelho, perguntando-se se havia tomado a decisão errada. Era essa a vida que ela queria? Ela se sentia culpada em relação à mãe. Quando ligava para Dona Benedita, escondia seus verdadeiros sentimentos, dizendo apenas que o trabalho ia bem e que ganhava mais dinheiro. Mas em seu coração, sentia que havia decepcionado a mãe ao ceder àquela situação. Os primeiros dias após a união foram um pesadelo para Sofia. Embora agora tivesse o status de quarta companheira do coronel Arthur, isso não tornou sua vida mais fácil. Pelo contrário, a pressão das outras mulheres se intensificou, e Sofia se sentia como um barco à deriva numa tempestade. Como companheira, Sofia deveria receber um tratamento melhor. Mas a realidade foi o oposto. Isadora, Beatriz e Clarice a tratavam com frieza, beirando a crueldade. Frequentemente lhe davam tarefas domésticas que deveriam ser feitas pelas empregadas, como lavar a roupa ou limpar a cozinha. Você pode ter se unido a ele, disse Isadora numa manhã, com sarcasmo. Mas para nós, você continua sendo uma empregada. Não se esqueça do seu lugar. Sofia apenas assentia em silêncio, o coração queimando de raiva. Sabia que confrontar Isadora só pioraria as coisas. No entanto, algo começou a mudar, sua relação com o coronel. Apesar da diferença de idade, o velho começou a demonstrar um carinho genuíno por ela. Ele costumava ir ao seu quarto para conversar sobre coisas triviais como o tempo, a comida ou histórias de sua juventude. Havia algo em seu olhar que acalmava Sofia, embora ela ainda não confiasse nele completamente. Um dos momentos mais preciosos para Sofia foi quando começou a apresentar a cultura nordestina ao coronel. Numa tarde, ela preparou carne de sol com macaxeira e baião de 2 para o jantar. Quando o coronel provou a comida, seus olhos brilharam. Este é o sabor autêntico do Nordeste, disse ele com um sorriso largo. Não comia nada tão bom desde minha última viagem a Recife, anos atrás. Sofia sorriu, sentindo um pouco de orgulho. Se o senhor gostou, posso fazer mais vezes. Eu adoraria, disse o coronel. Também quero saber mais sobre sua cultura. Conte-me sobre sua vila, sua família, sua vida lá. Naquela noite, Sofia falou sobre sua vida numa pequena cidade no sertão de Pernambuco. Descreveu os campos secos que floresciam após a chuva, sua mãe cozinhando cuscuz pela manhã,
e seu pai contando histórias de Lampião sob o juazeiro. O coronel ouvia com grande interesse, o rosto relaxado e sereno. Eu invejo uma vida simples como essa, disse ele quando Sofia terminou. Aqui estou cercado de luxo, mas às vezes me sinto tão vazio. Sofia sentiu simpatia pelo velho. Começou a perceber que por trás da riqueza havia uma profunda solidão. Houve outros pequenos momentos que aqueceram o coração de Sofia. Numa manhã, o coronel lhe trouxe um livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Sei que você gosta de ler, disse ele com um sorriso caloroso. Talvez goste de ver seu sertão retratado por um grande mestre. Sofia aceitou o livro comovida. Obrigada, senhor. Vou ler com certeza. Além disso, o coronel começou a incluí-la em pequenos eventos familiares. Embora as outras mulheres a olhassem com frieza, Sofia sentia que uma pequena brecha se abria para ela naquela família. Apesar do medo inicial, Sofia começou a encontrar um pouco de conforto em sua relação com o coronel. Ele nunca forçou a nada, sempre garantindo que ela se sentisse segura e respeitada. Mas por trás desse conforto, Sofia ainda duvidava. Seria amor ou apenas compaixão e hábito que os aproximava? Ela não sabia a resposta. Mas por enquanto decidiu aceitar o que o destino lhe oferecia. Embora a relação de Sofia com o coronel Arthur estivesse se aquecendo, a tensão na Casa Grande só aumentava. As outras mulheres, Isadora, Beatriz e Clarice, não cessavam suas tentativas de derrubá-la, de formas diretas ou sutis. Sentiam-se ameaçadas por sua presença, mesmo que ela fosse apenas a quarta companheira sem grande influência. Numa manhã, durante o café da manhã da família, a atmosfera estava carregada. Isadora sentava-se na cabeceira da mesa com Beatriz e Clarice ao seu lado. Sofia, que geralmente ficava no lugar mais distante, desta vez sentou-se mais perto do coronel, a pedido dele. Por que você está sentada aí? Perguntou Isadora com frieza, os olhos estreitos. Esse é o meu lugar. Sofia ficou surpresa, mas antes que pudesse responder, o coronel interveio. Fui eu que impediu que ela se sentasse aqui, disse ele com firmeza. Não há problema nenhum. Isadora ficou visivelmente irritada, mas não ousou contradizer o marido. Em vez disso, dirigiu-se a Sofia com sarcasmo. Você acha que só porque se uniu a ele pode tomar o lugar de todo mundo? Sofia baixou a cabeça, tentando não se ofender. Mas as palavras de Isadora eram como agulhas. Sabia que a primeira esposa nunca a aceitaria. Dias depois, Sofia sentiu que Isadora estava tramando algo. A mulher a observava secretamente, como se procurasse um erro para usá-lo contra ela. Numa tarde, enquanto Sofia limpava a cozinha, Isadora apareceu com um sorriso falso. Quero que você faça algo para mim, disse ela, num tom doce e venenoso. Há algumas caixas no depósito que precisam ser reorganizadas. Você pode fazer isso, não pode? Sofia a olhou com desconfiança. Claro, senhora. Mas ao entrar no depósito, ouviu a porta se fechar atrás de si. Sofia entrou em pânico ao perceber que estava trancada. No depósito escuro e abafado, sentiu-se como um animal numa armadilha. Horas depois, o coronel a encontrou, depois que um funcionário notou seu sumiço. Quando a porta foi aberta, Sofia saiu pálida e tremendo. O que aconteceu? Perguntou o coronel, preocupado. Sofia hesitou, mas acabou contando que Isadora a mandara ao depósito. Embora não pudesse provar que fora de propósito, o coronel ficou furioso. Não vou permitir que ninguém a trate assim novamente, disse ele com voz firme. Em meio ao conflito com Isadora, Sofia percebeu que nem todas as mulheres a odiavam da mesma forma. Numa noite, enquanto caminhava pelo corredor, Beatriz a abordou com uma expressão séria. Sofia, preciso falar com você, disse ela em voz baixa. Tenha cuidado com a Isadora. Ela fará qualquer coisa para te derrubar. Sofia ficou surpresa. Por que está me dizendo isso? Beatriz suspirou. Porque sei como é ser a mais nova e a mais fraca nesta casa. Você não é minha inimiga, mas a Isadora sempre tentará nos colocar umas contra as outras. Sofia sentiu um alívio.
pela primeira vez, sentiu que poderia ter uma aliada. Mas a outra coisa, continuou Beatriz, em tom ainda mais baixo. O coronel. Ele não é um homem em quem se possa confiar totalmente. Há muitas coisas sobre o passado dele que você provavelmente não sabe. Sofia olhou para Beatriz curiosa. O que quer dizer? Beatriz balançou a cabeça. Não posso dizer agora. Mas lembre-se, nunca confie plenamente em ninguém aqui, nem mesmo nele. Com isso, Beatriz a deixou sozinha no corredor, com o coração cheio de confusão e cautela. Poucos dias depois, a situação atingiu o ponto de ebulição. Isadora confrontou o coronel, acusando Sofia de ter roubado uma de suas joias. A acusação era falsa, mas Isadora havia plantado a joia no quarto de Sofia. Sofia é uma ladra, gritou Isadora na frente de todos. Não vou ficar quieta enquanto ela age como uma criminosa nesta casa. Sofia sentiu-se ultrajada e magoada. Senhora, eu nunca roubei nada. Isso é uma calúnia. O coronel parecia confuso, mas não tomou partido. Vou investigar isso, disse ele. Se for provado, haverá punição. Mas antes que a investigação prosseguisse, Beatriz interveio, revelando a farsa de Isadora. Eu vi a dona Isadora colocando a joia no quarto de Sofia, disse ela calmamente. Foi tudo um plano para incriminá-la. Todos ficaram em silêncio. Isadora estava furiosa, mas não podia negar, pois a palavra de Beatriz tinha peso. O coronel encerrou o assunto sem mais punições, mas advertiu Isadora severamente para não repetir tais atos. Após o confronto aberto com Isadora e a revelação de sua mentira, a atmosfera na Casa Grande tornou-se mais calma, ainda que temporariamente. Para Sofia, no entanto, a tensão interna só aumentava. Ela começou a refletir sobre quem realmente era, qual era o seu propósito e se conseguiria encontrar algum sentido naquela situação opressora. Numa noite depois que todos dormiram, Sofia sentou-se sozinha na varanda de seu quarto, observando o céu estrelado. A brisa fria tocava sua pele, mas ela não sentia vontade de entrar. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Será que eu consigo mesmo aguentar isso aqui? Murmurou ela, a voz quase perdida no som do vento. Vim para São Paulo para ajudar minha mãe, mas o que eu consegui? Uma vida de pressão, ódio e a sensação de estar presa. Ela tentou lembrar o rosto de sua mãe, Dona Benedita, sempre sorridente apesar da fraqueza. Será que a mamãe se orgulharia de mim se me visse agora? Ou eu só a decepcionei? Sofia baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo em silêncio. Sentia que havia perdido sua identidade. A moça simples e trabalhadora do sertão agora tinha que desempenhar o papel de quarta companheira de um homem idoso que nem sequer amava. Era essa a vida que ela queria? Dias depois, Sofia decidiu ter uma conversa sincera com o coronel. Ele estava na sala, lendo o jornal. Quando ela se aproximou, ele a olhou com atenção. Quer falar sobre algo? Perguntou ele suavemente. Sofia assentiu e sentou-se à sua frente. Senhor, eu queria perguntar. Por que me escolheu para ser sua companheira? O senhor realmente me ama? Ou foi apenas por pena? O coronel baixou o jornal, os olhos cheios de emoção. Sofia, não posso dizer que te amo como um jovem ama uma moça. Estou velho e sei que nossa relação não é ideal. Mas eu vi potencial em você, maturidade, trabalho duro e uma bondade de coração que raramente encontrei. Sofia baixou a cabeça, confusa. Então, o que o senhor espera de mim? Que eu seja uma esposa perfeita ou apenas uma companhia na sua velhice? O coronel sorriu de leve. Não tenho grandes expectativas. Só quero que você se sinta confortável aqui e que talvez um dia encontre sua própria felicidade. A resposta o fez refletir. Sabia que o coronel não a estava forçando a nada, mas também não conseguia acreditar plenamente que ele não tivesse segundas intenções. Afinal, ele era um homem que já tivera 3 outras mulheres e havia muito sobre seu passado que ela desconhecia. Em sua busca por uma saída, Sofia considerou novamente a fuga.
Numa noite, arrumou seus pertences e tentou sair da casa discretamente. Mas o destino, mais uma vez, foi cruel. Um segurança a pegou exatamente quando tentava abrir o portão. No dia seguinte, Sofia foi levada à presença do coronel e das outras mulheres. Isadora parecia triunfante, enquanto Beatriz e Clarice permaneciam em silêncio. "O que significa isso?" perguntou o coronel, a voz firme, mas com decepção nos olhos. Eu não consigo mais ficar aqui", respondeu Sofia, a voz trêmula. "Sinto-me como um pássaro na gaiola. Eu quero ir para casa." O coronel suspirou longamente. "Não posso forçá-la a ficar se você realmente quer ir. Mas pense bem, Sofia. Se for embora agora, o que vai conseguir? Sua família em Pernambuco precisa de dinheiro, e você não tem outro emprego." As palavras dele a deixaram num dilema. Sabia que ele estava certo. Ela não tinha para onde voltar, pelo menos não por enquanto. Mas também não podia continuar vivendo naquela incerteza. Alguns dias depois, Sofia teve a chance de conversar com Clarice, a terceira companheira. A jovem se aproximou dela numa tarde, o rosto melancólico. "Sofia, quero te dizer uma coisa", disse ela em voz baixa. "Sei que você não confia em mim, mas só quero ajudar." Sofia a olhou com curiosidade. "O que quer dizer?" Clarice respirou fundo. "O coronel não é um homem totalmente honesto. Ele pode parecer bom para você, mas há segredos sombrios em seu passado que você não conhece. Ele já se uniu a uma jovem do Nordeste antes, e ela morreu em circunstâncias misteriosas." Sofia ficou chocada. "O que você quer dizer? Quem era essa mulher?" Clarice balançou a cabeça. "Não posso te contar mais. Mas tenha cuidado, Sofia. Não se aproxime demais dele." Com isso, Clarice a deixou sozinha, com o coração cheio de medo e desconfiança. Após a conversa secreta com Clarice, Sofia sentia-se caminhando sobre uma corda bamba ainda mais frágil. Sua mente estava tomada pela confusão e pelo medo. O coronel era realmente confiável? Ou ela era apenas mais uma vítima de um velho com um passado sombrio? No entanto, em meio a todas as dúvidas, algo começou a crescer em seu coração, um afeto inesperado. Embora a relação deles tivesse começado por necessidade e compaixão, aos poucos, eles começaram a se entender. O coronel passava cada vez mais tempo com Sofia, conversando sobre tudo. Ele lhe contava sobre sua juventude, sobre como construiu seu império e sobre a solidão que sentia em meio a tanto luxo. "Sempre pensei que o dinheiro pudesse comprar tudo", disse ele numa tarde no jardim. "Mas com a idade, percebi que há coisas que não têm preço: amor, felicidade e paz de espírito." Sofia o ouvia com atenção. Apesar de suas dúvidas, começou a ver o lado humano do velho. Por trás da riqueza e do poder, ele era apenas um homem solitário. "Por que o senhor me conta tudo isso?", perguntou ela com cuidado. O coronel sorriu. "Porque quero que você saiba quem eu sou de verdade. Não sou um herói nem um homem perfeito. Sou apenas um homem tentando encontrar um sentido para a própria vida." As palavras dele a aproximaram dele. Ela começou a perceber que ele não era apenas seu patrão ou marido. Era um ser humano, com feridas e fragilidades. Pequenos momentos aqueciam o coração de Sofia. Numa noite, enquanto ela lia o livro que ele lhe dera, ele entrou em seu quarto com uma xícara de chá. "Sei que você gosta de tomar chá enquanto lê", disse ele. "Qual é a sua história favorita até agora?" Eles conversaram com entusiasmo, rindo de passagens engraçadas e refletindo sobre as mais profundas. Naquela noite, Sofia sentiu como se estivesse conversando com um amigo, não com seu marido muito mais velho. Havia algo no olhar dele que a fazia sentir-se segura. Semanas depois, o coronel adoeceu subitamente. Queixou-se de dores no peito e falta de ar. O médico da família foi chamado e ele foi diagnosticado com um ataque cardíaco leve. "Sofia, por favor, cuide dele", disse o médico a ela. "Ele precisa de repouso absoluto e cuidados intensivos." Sofia sentiu-se ansiosa, mas também responsável. Começou a cuidar do coronel com total dedicação.
ajudando-o com os remédios, arrumando seus travesseiros e até lendo histórias para distraí-lo. Numa tarde, enquanto o coronel estava deitado, ele a olhou com os olhos cheios de gratidão. Sabe, minha filha, eu nunca esperei que alguém cuidasse de mim assim. Você foi uma bênção na minha vida. Sofia sorriu, segurando as lágrimas. Eu só estou fazendo o que devo fazer, senhor. Não, respondeu ele, a voz fraca, mas emocionada. Você me deu algo mais valioso que cuidados físicos. Você me deu um afeto sincero. As palavras dele a deixaram comovida e confusa. Não sabia se seus sentimentos por ele haviam mudado, mas percebeu que não o odiava mais. Durante a recuperação do coronel, o vínculo deles se fortaleceu. Sofia lhe apresentou mais da cultura nordestina, cantigas de roda, contos populares e até mesmo o ensinou a fazer uma pequena peça de artesanato em barro. O coronel estava fascinado, e até pediu que ela lhe ensinasse algumas palavras em português com sotaque nordestino. Oxente, vice? Eu tô aprendendo, disse ele um dia, orgulhoso. Sofia riu, sentindo-se um pouco envergonhada. Tá quase lá, coronel. Quase lá. O coronel riu também, o rosto mais iluminado do que antes. Momentos como esse fizeram Sofia se sentir mais à vontade naquela casa. Embora o conflito com as outras mulheres persistisse, ela começou a encontrar pequenas alegrias em sua relação com o coronel. Após semanas cuidando do coronel com afeto, sua saúde começou a melhorar. No entanto, embora o ataque cardíaco tivesse sido superado, seu corpo envelhecido não se recuperou completamente. Ele ficou mais fraco, cansava-se com facilidade e muitas vezes parecia melancólico. Sofia sentia que o tempo deles juntos talvez não fosse longo. Numa manhã, enquanto ajudava o coronel a caminhar pelo jardim, ela viu um brilho de exaustão em seu rosto. O senhor está bem? Perguntou ela suavemente. O coronel assentiu, mas seu sorriso parecia forçado. Estou bem, minha filha. Só sinto que meu corpo não é mais o mesmo. Sofia baixou a cabeça, o coração apertado pelo medo. Sabia que o coronel não viveria para sempre, mas não estava preparada para perdê-lo. Nos últimos meses ele se tornará uma figura que lhe dava segurança e paz. O que eu faria sem o senhor? Murmurou Sofia para si mesma, as lágrimas brotando. O coronel pareceu perceber sua ansiedade. Colocou a mão em seu ombro com gentileza. Não se preocupe, minha filha. Eu posso não estar aqui para sempre, mas deixei algo para você. Você ficará bem. As palavras dele a aliviaram, mas também a assustaram. Percebeu que a relação deles não era apenas sobre status, mas sobre um vínculo emocional profundo. Dias depois, a condição do coronel piorou drasticamente. O médico disse que seu coração não aguentaria mais. Ele precisava de repouso total. Sofia nunca saiu de seu lado. Continuou a cuidar dele com carinho, lendo suas histórias favoritas e cantando canções de ninar de sua terra para acalmá-lo. Numa noite, quando todos dormiam, o coronel pediu que Sofia se sentasse ao seu lado. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ainda brilhavam com calor. Sofia, disse ele, a voz fraca, quero que saiba que sou muito grato por tudo. Você me deu uma felicidade que nunca recebi de ninguém. Sofia conteve as lágrimas, tentando sorrir. Senhor, por favor, não fale assim. O senhor vai ficar bem. O coronel balançou a cabeça lentamente. Sei que meu tempo está acabando. Mas quero que saiba que eu te amo. Não por obrigação ou status, mas porque você é uma mulher extraordinária. As lágrimas de Sofia finalmente caíram. Ela segurou a mão dele com força, sentindo que estava perdendo alguém muito importante. Eu também. Eu também vou sentir sua falta. O coronel sorriu, depois fechou os olhos. Sua respiração tornou-se mais lenta e momentos depois, ele partiu em paz. Quando Sofia percebeu que ele havia morrido, não conseguiu mais se conter. Chorou compulsivamente, sentindo como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Seus soluços acordaram a casa. Logo, as outras mulheres e os funcionários estavam no quarto. Isadora parecia irritada. Por que está tão triste? Ele não era só seu.
Mas Beatriz e Clarice permaneceram em silêncio, seus rostos marcados pela tristeza. Elas podiam não gostar de Sofia, mas também sentiam a perda do homem com quem viveram por anos. Dias após o funeral, o advogado da família veio para a leitura do testamento. Além de deixar uma herança substancial para Sofia, o coronel também deixou uma carta pessoal para ela. Na carta, ele escreveu: Sofia, a vida é curta. Você me ensinou o significado do afeto sincero, e espero que encontre sua própria felicidade depois que eu partir. Use esta herança para ajudar sua família e construir um futuro melhor. Lembre-se, eu sempre te amarei. Sofia leu a carta várias vezes, as lágrimas escorrendo sem parar. Sentia-se como se tivesse perdido um pai. Um homem que no início ela temeu, mas que no fim se tornou a pessoa que ela mais amava. Após a morte do coronel, Sofia sentia-se vivendo entre dois mundos, um cheio de memórias doces com um homem que lhe dera afeto, e outro novo, cheio de incertezas. Mas apesar do vazio em seu coração, ela começou a perceber que o legado do coronel não era apenas material, mas uma oportunidade para encontrar a si mesma. Meses depois do funeral, Sofia decidiu voltar para Pernambuco. Levou consigo a maior parte de sua herança, o suficiente para construir um futuro melhor para si e sua família. Mas sua jornada de volta não era apenas sobre dinheiro. Ela carregava uma nova autoconfiança, a convicção de que poderia transformar sua vida em algo significativo. Ao descer do avião em Recife, Sofia sentiu que estava entrando num novo capítulo. O ar quente e úmido, o barulho das pessoas e o cheiro familiar de sua terra a fizeram sentir que finalmente estava em casa. Sua mãe, Dona Benedita, a esperava no portão de desembarque com os olhos marejados. Elas se abraçaram com força, e Sofia sentiu como se todo o peso que carregava começasse a se dissipar. Com a herança, Sofia abriu um pequeno negócio em sua vila. Montou uma pequena fábrica de beneficiamento de frutas da região, como caju e manga, criando empregos e movimentando a economia local. O negócio prosperou pois ela usava os conhecimentos que adquiriu e sua determinação inabalável. Mas Sofia não se concentrou apenas nos negócios. Começou a ajudar ativamente sua comunidade, especialmente as jovens que, como ela, sonhavam em tentar a vida em outro lugar. Organizava palestras e oficinas para aconselhá-las sobre os desafios de migrar. Nunca se sintam presas a uma situação que não desejam, disse ela num dos seminários. Mesmo que precisemos lutar pela nossa família, nunca percam a si mesmas. Vocês têm o direito de escolher o próprio caminho. Suas palavras foram recebidas com aplausos. Muitas jovens se inspiraram em sua história. Além disso, Sofia decidiu escrever um livro sobre sua experiência. Queria compartilhar a história de sua luta, seu casamento forçado e sua jornada emocional para encontrar amor e felicidade em meio às dificuldades. O título era Pássaro na Gaiola de Ouro, uma metáfora de como se sentiu presa, mas que finalmente encontrou a liberdade através da luta e do autoconhecimento. O livro se tornou um sucesso local, chamando a atenção da mídia nacional. Este livro não é apenas sobre sofrimento, disse Sofia numa entrevista. É sobre esperança. Sobre como podemos nos reerguer das dificuldades e encontrar um propósito em cada provação. Através de seu sucesso, Sofia sentiu que havia se vingado de todas as injustiças que sofreu. Não se via mais como uma vítima, mas como uma vencedora que transformou o sofrimento em força. Isadora, Beatriz e Clarice talvez nunca soubessem o que aconteceu com Sofia. Mas se ouvissem sobre seu sucesso, ela tinha certeza de que sentiriam inveja. Para ela essa era a melhor vingança. Não com raiva, mas com uma realização que inspirava outros. Um ano após seu retorno, Sofia estava sentada na varanda de sua nova casa, olhando para o campo verde à sua frente. Sentia-se em paz, como se todas as feridas tivessem cicatrizado. Viu sua mãe sorrindo ao longe e as crianças da vila correndo alegremente. Eu finalmente me encontrei, sussurrou Sofia. Um sorriso suave se formou em seu rosto. Não sou mais a garota assustada e confusa. Eu sou Sofia, uma mulher forte e independente. O vento tocou seu rosto, trazendo o cheiro familiar da terra molhada. Sofia fechou os olhos, sentindo uma paz que nunca havia experimentado.